Uma boa noite a todos. Quero expressar novamente a nossa alegria, em nome de todo o nosso conselho, de recebê-los, de receber cada um de vocês nesta noite. É certo que nós nos alegramos muito no nosso coração e não é fácil nem expressar a nossa alegria, de fato deixar vocês bem à vontade no nosso meio e rogando a Deus que assim nos abençoe e que faça desse congresso um meio de graça dele para trabalhar no coração de cada um de nós. Mas para nós assim é imensamente grato no nosso coração a Deus de saber que você se encontra aqui conosco e rogaremos a Deus para que de fato nos abençoe, esteja assim nos instruindo e concedendo graça para que possamos entender toda essa teologia da cruz e, como o presbítero Dai expôs aqui, isso se torna mais responsável sobre nós, sobre os nossos ombros, sabendo que tem toda essa trajetória de história e de fato dá conta para explicar essa verdade e nós de fato dependemos inteiramente do Espírito Santo para nos orientar, para nos conduzir na explicação da palavra do Senhor, sabendo da importância, da primazia dessa teologia da cruz. É certo que nós não queremos dividir a obra redentora de Jesus Cristo em momento algum. Nós entendemos que a obra redentora num todo ela é completa, desde a sua vinda, o seu nascimento, seu ministério, sua humilhação, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, até o seu retorno na segunda vinda. Tudo isso para nós é primordial. Mas é muito interessante quando nós estudamos parte desta obra redentora e assim, de fato, centralizamos a primazia e a importância dessa teologia. Vamos abrir a palavra do Senhor, então, em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 5. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, a palavra do Senhor nos diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Pai bendito, nós o exaltamos nesta noite. Tu sabes, ó Deus, o desejo do nosso coração de expressar com profundidade, ó Deus, com densidade, o conhecimento da sublimidade de Cristo, do Cristo crucificado, daquele que se fez homem e que nos substituiu nessa cruz, ó Pai. Nós imploramos a Tua graça, a Tua direção, a ação do Teu Espírito sobre nós, para que possamos aprender, entender, e que cada um de nós, ó Deus, seja impactado, transformado por essa verdade. Nós imploramos a Ti, nós rogamos ao Senhor, e Te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Por que nós trabalhamos essa ideia da sublimidade do Cristo crucificado? Nós vivemos hoje no meio evangélico onde nós temos
as mais variadas teologias com respeito à salvação, com respeito à vida eterna. A igreja evangélica hoje, ela propõe um evangelho açucarado, raleado, de todas as formas para ver se consegue agradar pessoas, se consegue atrair pessoas. E vejam que a ênfase de Paulo nesse texto é exatamente mostrar a contraposição da sublimidade de Cristo, da sabedoria do conhecimento do Cristo crucificado, em relação à sabedoria humana, aquilo que o homem projeta, aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem defende como verdade de Deus, fundamentado na sua própria sabedoria e não na sabedoria da cruz. E Paulo vem mostrando que a sublimidade de Cristo, ela veio para anular a sabedoria humana. Tanto que no primeiro capítulo ele trabalha isso dizendo que o homem não pôde ser salvo na sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. E ele faz essa contraposição, mostrando que o conhecer a cruz, o conhecer o Cristo crucificado, ele há de destruir toda a sabedoria humana e mostrar que o homem em si mesmo, ele é incapaz de promover a sua salvação. E nada do que o homem possa oferecer, nada do que o homem possa propor, tem comparação com o Cristo crucificado, com a simplicidade do Evangelho da cruz. Paulo vai nos mostrar isso e nós tentaremos colocar isso aqui de forma clara. Vejam bem, nós vivemos no meio evangélico onde nós temos várias formas aí de teologia. Nós temos teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia da cura, teologia da isenção de dores, teologia da isenção de sofrimento, de perdas, de sofrimentos e de angústias. Essas teologias, o que elas produzem? Elas produzem pecadores, religiosos, legalistas, orgulhosos e suficientes. Elas não produzem outra coisa, elas lotam uma igreja de pecadores que se tornaram religiosos, que se tornaram autossuficientes, arrogantes, a ponto de exigir de Deus a sua isenção de dores, de sofrimentos e de qualquer outra coisa dessa forma. Contudo, Paulo nos mostrará que a teologia da cruz, ela promove pecadores novos, convertidos. Ela faz com que o pecador seja transformado, regenerado, que ele passe pelo novo nascimento, que ele seja nova criatura, que ele passe por uma experiência de uma conversão, de arrependimento de pecados, de uma vida santa, de uma vida justificada, de uma vida na esperança de uma glorificação que há de consumar na sua vida. Observem que nesse ponto aqui, a sublimidade de Cristo anula a sabedoria humana. Nós colocamos o seguinte: a sabedoria humana mancha a força e a excelência da palavra. A sabedoria humana, ela empobrece o poder do Evangelho. Por mais que o homem tente trazer um Evangelho para agradar o ser humano, para não confrontá-lo no seu pecado, na sua necessidade, naquilo que é transgressão, naquilo que ele ofende a Deus, na sua conduta, na sua ética. O texto diz: a eloquência do Espírito é mais penetrante, reveladora, e convence o homem por suas próprias evidências. O Espírito Santo, com todo o poder, com toda a autoridade na palavra, ele é capaz de convencer o pecador, de transformar o pecador. E o exemplo mais claro para isso aqui, nós encontramos em Ezequiel capítulo 37, quando fala lá da parábola, daquela profecia no vale de ossos secos. E é dado a ordem ao profeta dizendo: pregue a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, mas são ossos, Senhor. E no final da pregação, ossos levantaram e um grande exército saiu dali, mostrando então o poder, a autoridade do Espírito Santo, quando a palavra, quando o Evangelho da cruz é exposto, é propagado, é pregado, e não a sabedoria humana, e não a eloquência humana.
A sabedoria carnal encanta o ouvido, mas isso não atinge o coração. Irmãos, nada que uma igreja, nada que um pregador possa oferecer a pecadores, fora do evangelho da cruz, não atingirá o coração dele. Pode agradar os ouvidos, pode fazê-lo voltar para casa alegre, feliz, porque você prometeu para ele que ele não terá sofrimento se ele conhecer Cristo. Você prometeu a ele que a vida dele vai melhorar porque ele se entregou a Cristo. Isso agrada aos seus ouvidos, mas isso não impacta o coração do pecador, isso não transtorna o coração do pecador, isso não faz o pecador ser convencido da sua miséria, do seu estado de pecado, do quanto ele carece desse Jesus Cristo, desse crucificado. Vejam que a sabedoria humana, ela obscurece a glória de Deus, mas a simplicidade do Evangelho exibe a sua glória. E nós vemos a glória de Deus sendo exibida pela doutrina de um Salvador crucificado, não na sabedoria humana. Paulo está dizendo no primeiro capítulo, olha, o mundo olha para essa cruz e acha que isso é loucura, é escândalo. Mas Paulo diz, para aqueles que creem, ela é o poder de Deus para a salvação. Um ser humano não consegue olhar para a cruz e contemplar o que foi que Deus de fato fez naquela cruz. Qual é a razão, qual é a essência, qual é a centralidade dessa cruz? Mas aqueles que são chamados à salvação, eles conseguem ver a glória de um Deus santo, justo, satisfeito, lá na cruz, quando o seu Filho foi crucificado. Pela loucura da pregação do Cristo crucificado, nós contemplamos a glória de Deus. Nós vemos que o meio estabelecido por Deus, como nós cantamos no primeiro cântico, não por obras, não por nada que fazemos ou façamos, mas tão somente pela graça dEle, pelo plano dEle, pelo projeto dEle, e Ele exibe a sua glória na cruz, para que nenhum homem sequer se vanglorie, para que nenhum homem chame, diante de Deus um mérito para si mesmo, mas consiga olhar para a cruz e contemplar um Deus exibindo a sua glória, a sua justiça e a sua santidade. Veja, irmãos, que o homem em sua sabedoria, ele procuraria a si mesmo. Pode observar, o nosso maior desejo do coração é dizer para Deus que nós temos alguma coisa boa. O homem, se ele pudesse, ele tomaria o lugar de Deus. E o homem, na sua sabedoria, é isso que ele faz. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, primeiro capítulo, a partir do versículo 21, Paulo está dizendo assim, olha, tendo conhecimento de Deus, não lhe deram graças, não glorificaram como Deus. Pelo contrário, tornando-se loucos, insensatos, obscurecidos no coração e no entendimento, deixaram de adorar o Deus Criador para adorar a criatura a si mesmo, tornando-se loucos, insensatos. O homem, na sua própria sabedoria, ele não gloria em Deus na cruz, ele não consegue entender a cruz, ele não consegue ver a glória de Deus na cruz. Por quê? Ele não reconhece Deus, e ele chama a glória para si mesmo. É só você abrir Romanos, primeiro capítulo, versículo 21 em diante. Mas vejam que 1 Coríntios 2, quando Paulo faz a contraposição da sabedoria humana com a cruz de Cristo, com Cristo crucificado, ele diz assim, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Por que ele faz isso? Ele diz assim, olha, eu determinei, julguei mais conveniente para mim e mais rentável para você. Foi uma resolução tomada deliberadamente. Paulo diz assim, vocês não entendem, vocês não conseguem compreender o valor do Cristo crucificado. Vocês não conseguem compreender como que Deus tinha que, de fato, atender à lei, atender à exigência da sua santidade. Vocês não conseguem compreender isso. E eu decidi nada saber a não ser esse Cristo crucificado e mostrar a vocês que o poder de Deus se revela nesta cruz. Como ele diz em Romanos 1, 16 e 17. Ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus está no Evangelho do Cristo crucificado. E nós aqui então percebemos que ele diz assim, olha, foi uma resolução tomada deliberadamente, como o texto
lido aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 20, aprove a Deus reconciliar o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados, as suas transgressões, lançando sobre Cristo, aquele que se fez pecado por nós. E é isso que Paulo decide. Vejam que ele diz assim, olha, mas decidi anunciar Jesus Cristo e Ele crucificado. Eu decidi algo, não quero me embasar, me fundamentar na sabedoria humana, mas eu decidi uma coisa, eu tenho algo a oferecer a vocês. Eu tenho o poder de Deus para oferecer a vocês, para conceder a vocês através do Cristo crucificado. E ele passa a dizer, olha, Paulo em momento algum, ele ignora a divindade e a glória da pessoa de Cristo. Mas ele vai mostrar que esse Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele vai mostrar que esse Cristo é o próprio Deus que se fez homem. Mas ele também passa pela cruz. Ele é moído na cruz. Ele é desprezado na cruz. E ele passa a nos ensinar, na ignomínia da sua paixão e de seu ofício, o autor de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, ele vai dizer que Cristo abriu mão da alegria que lhe estava proposta por causa da ignomínia, por causa da cruz. Ele preferiu ser humilhado, ultrajado. Então Paulo começa a mostrar, eu tenho algo a oferecer. Esse Cristo crucificado não é meramente uma pessoa, não é meramente um homem. Ele tem uma divindade, ele tem uma dignidade. E ele vai nos mostrar isso. Não conhecerei nada além de Jesus Cristo. Não quero lhes ensinar outra coisa a não ser Cristo crucificado. E ele diz assim, olha, embora ele tenha sido crucificado, eu me gabarei daqueles outros que o desprezam. Preste atenção nisso. Para muitos evangélicos, nós definirmos que nós pregaremos tão somente Cristo crucificado é muito pouco. Isso é muito pouco para eles. Como que vocês falam de um Cristo crucificado que não liberta, que não traz cura, que não te liberta de sofrimentos, de angústia, de tristeza, de dores, de perdas, da morte de entes queridos? E eles chegam a acreditar que esse evangelho da cruz é muito pouco, é muito sem poder, é muito ultrajante, é muito humilhante. Preste atenção nesses pontos. Toda sabedoria humana deve ser negada quando entra em competição com a doutrina de Cristo. Cristo e sua morte deve ser o assunto mais escolhido para um ouvido mais sábio. Como que a sua vida mudaria? Como que nós seríamos impactados? Então vejam bem, toda sabedoria humana deve ser negada quando entra em competição com a doutrina de Cristo. Cristo e a sua morte deve ser o assunto mais escolhido para o ouvido mais sábio. Cristo, e especialmente a sua morte, é o objetivo da fé e o assunto principal do estudo e conhecimento de um cristão. A pergunta para nós nesta noite é a seguinte: qual é o valor da cruz de Cristo, do Cristo crucificado para a sua vida? Porque a partir de agora o que nós vamos falar provavelmente deve incomodar muitas pessoas. Deve causar alguma estranheza no ouvido de alguns, embora para muitos isso não é nada novo. Vejam bem, um plano e um propósito perfeito antes dos tempos eternos. Quando o nosso irmão Presbítero Dai falou da história, dessa sublimidade de Cristo em toda a história, como que foi defendido pelos nossos antepassados. Se nós, diante desse tema aqui, diante de um plano e um propósito perfeito antes dos tempos eternos, afirmarmos aqui de púlpito que a queda de Adão foi uma determinação de Deus, porque dentro desse plano e desse propósito perfeito,
já havia a determinação de um Cristo crucificado por nós. E foi lá na eternidade, quando nada existia, Deus soberanamente, no seu plano, no seu propósito eterno, já havia decretado, determinado que Cristo seria crucificado em seu lugar e em meu lugar. Vejam bem, a sua morte foi ordenada por Deus. Pedro o apresenta em Atos 2:23, dizendo que Jesus foi entregue pela presciência e determinação de Deus, mas vós o matastes. Embora há uma responsabilidade daqueles que o crucificaram, daqueles que tiraram a vida de Jesus, Pedro, juntamente com o colegiado apostólico, nesse sentido absoluto, dizendo, mas foi determinação, foi uma escolha de Deus, foi pela presciência de Deus, foi pelo projeto de Deus, foi por uma determinação eterna de Deus, que esse Cristo fosse crucificado. Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Lucas dizendo assim, Senhor, eles fizeram com teu ungido, com Jesus Cristo, exatamente conforme a tua mão predeterminou. Quando nós vamos para Tito, primeiro capítulo, versículos 1 e 2, fala Paulo dizendo assim, e Deus nos colocou para promover a fé dos eleitos. Um Deus que prometeu que não pode mentir, Ele prometeu antes dos tempos eternos. Você vai para 2 Timóteo 1,9, diz lá que Ele prometeu isso em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E o texto de Apocalipse 13:8 diz que Cristo, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Então nós precisamos entender o valor, a importância, a primazia, a sublimidade desse Cristo crucificado. Ele não é um acidente na história, não é porque Adão desobedeceu que Cristo veio ao mundo. A razão pela qual Adão desobedeceu na sua própria vontade como se diz, de se rebelar contra Deus, é porque havia um decreto eterno de que Cristo seria crucificado. É um projeto de Deus, é um plano. Você pode perguntar assim, mas existe um plano de Deus? Sim. Existe um plano perfeito? Sim. Esse plano é de Deus, esse plano é perfeito, e ele é perfeito porque o Deus que o planejou é completamente perfeito. E nós precisamos entender que todo o transcorrer da história é um projeto, é um plano de Deus, executado, planejado e executado na eternidade. Embora, como diz Gálatas 4:4, vindo à plenitude do tempo, Jesus nasceu de uma mulher. Na nossa história há um tempo cronológico, mas na ótica de Deus, na eternidade de Deus, Cristo foi crucificado lá na eternidade. 2 Coríntios, que foi lido aqui pelo nosso irmão presbítero Dai, ele foi feito pecado por nós, não por ele mesmo, mas por você, por mim. A razão pela qual ele foi à cruz foi por você, foi por mim. Vejam bem, por sua própria vontade, mas por uma ordenação de Deus. Por que isso? Nós precisamos entender que, embora há um decreto eterno de Deus, uma ordenação de Deus, esse Cristo, espontaneamente, em honra ao Pai, ele se coloca à disposição do Pai. Há uma harmonia na Trindade, na economia da Trindade. O Pai deseja salvar, o Filho quer morrer para salvar, o Espírito deseja aplicar para que os homens sejam salvos. E aí coloca aqui, por um estatuto divino, foi ordenado para ser colocado no estado de condição de um pecador em nosso lugar. Isso é um estatuto, é uma ordenança divina, não no estado prático ou experimental de pecado. Jesus nunca cometeu pecado, ele nunca experimentou pecado, como 2 Coríntios 5:21. Ele se fez pecado em nosso lugar, mas ele nunca cometeu uma transgressão, ele nunca cometeu um pecado, mas ele estava nesse estado, nessa condição, não é? Mas no estado penal de um pecador, sendo o sacrifício e não poluído com ele. Deus diz assim, Jesus se fez pecado em nosso lugar, não que ele tenha cometido pecado, não que ele tenha cometido transgressão, mas ele é levado à cruz, e lá na cruz, quando ele está sendo crucificado, Deus pega, lembra lá de 2 Coríntios 18? Ele está dizendo assim, aprove a Deus reconciliar o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens o pecado, a transgressão cometida, mas ele aplicou sobre o seu Filho.
E é aqui que o pecado é levado sobre Jesus. É aqui que o seu pecado é colocado sobre Cristo. Por isso é que esse estado de pecado, não que ele tenha pecado, mas ele te substituiu e levou sobre ele o seu pecado, o meu pecado, a nossa transgressão. O valor e a dignidade é por causa da pessoa, por causa de Cristo. Qualquer homem poderia ter morrido naquela cruz, mas nenhum homem na face da terra poderia satisfazer a justiça e a santidade de Deus. Nenhum. Somente esse Cristo, por causa da sua pessoa, por causa da sua causa. E nós vamos entender daqui a pouco por quê. Porque Ele é o próprio Deus que veio à terra. Não é meramente um homem. Não meritório por nós. Observem isso aí, o ponto 5. Não meritório por nós, mas no pacto estabelecido entre o Pai e o Filho, realizado por Ele, pelo Filho, aceito pelo Pai e aplicado em nós pelo Espírito Santo. Vejam que a obra redentora ela é completa. Deus decretou a morte de Cristo. Cristo, voluntariamente, por amor e honra ao Pai, se dispõe a morrer. O Espírito Santo garante que Ele há de completar a obra dele, aplicando esse Evangelho, esse Cristo crucificado no nosso coração, para que nós entendamos essa aliança, esse pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem precisa entender essas coisas. E nesse propósito nós contemplamos um ato de sua soberania. Observem esse slide, é interessante isso aqui, irmãos, porque isso aqui talvez seja um ponto central nessas igrejas neopentecostais ou nas igrejas arminianas que não querem encarar o Cristo crucificado como um propósito de Deus, como um plano de Deus, como uma soberania de Deus. Um amor que não é negligente, complacente com o pecado. A soberania de Deus aqui, Ele diz assim: eu amo você, mas para eu poder amar você, eu tenho que solucionar o problema do pecado. É necessário que a minha santidade e a minha justiça sejam satisfeitas. Deus não pode simplesmente olhar para o pecador e dizer assim: eu amo o pecador e vou levá-lo para o céu. Não é porque Ele é Deus que Ele pode fazer isso. E quando nós dizemos assim, porque Ele é Deus, Ele não pode fazer isso, não pense que nós estamos diminuindo Deus. O que eu estou passando para você é que Deus é tão grande, tão santo, tão justo, que Ele não pode ferir a si mesmo. Ele não pode pecar contra si mesmo. Ele não pode pegar um pecador simplesmente porque Ele quer e colocar no seu céu, porque Ele fere a si mesmo. Ele fere a sua própria natureza. Ele fere a sua própria essência. Então, Ele vai mostrar que esse ato de soberania, Ele diz o seguinte: olha, Deus se coloca neste caminho e é satisfeito com nenhum outro artifício a não ser Cristo crucificado. Ele chama seu Filho para ser o sacrifício no estado de fiador e redentor. Ele diz assim: para eu poder dizer que eu te amo, eu tenho que pegar o meu Filho e colocá-lo na cruz e lançar sobre ele cada um de seus pecados. Eu tenho que matar o meu filho, eu tenho que punir o meu filho, eu tenho que cobrar o meu filho o seu pecado, a sua transgressão, a sua iniquidade, para que eu possa de fato te amar. Vejam como que é isso. Um ato do amor escolhido, imensurável e rico em misericórdia. Efésios 2, a partir do versículo 4, ele começa no versículo 1 até o versículo 3, dizendo: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nós vivemos nesse mundo segundo a nossa carne, segundo o nosso próprio pensamento, segundo a vontade da nossa carne, segundo os principados e potestades, segundo o curso deste mundo. E nós éramos como filhos da ira. E quando ele chega no versículo 4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A razão pela qual o poder de Deus do Cristo crucificado é que Ele só gera vida no Cristo crucificado. É lá que a santidade dele é satisfeita, é que a lei dele é satisfeita. Mas para que Ele pudesse levar o seu amor ao mais alto nível, Ele não apenas restauraria o homem, Ele não deixaria o homem em sua miséria merecida, puniria o seu próprio Filho para resgatá-lo, conforme Romanos 5:8. Texto que deveria impactar o nosso coração, texto que deveria nos causar uma vergonha de olhar para os evangélicos, para o evangelho que se prega hoje. O texto diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco.
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Não é o pecador que se dirige a Deus, não é o pecador que procura Deus. Nenhum pecador por si só procura esse Deus. Nenhum pecador por si só pode entender esse evangelho da cruz. Mas é Deus que prova o seu amor, entregando o seu Filho para ser crucificado, para nos conceder vida eterna, para nos conceder perdão. Foi puramente por sua graça, o seu Filho provou a morte no lugar do homem. Romanos 3, versículo 24 e 26 diz que Deus propôs que no sangue de Jesus, tendo ele tolerado os pecados anteriormente cometidos, ele se tornaria justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos esses do passado, todos esses do presente e todos esses do futuro são justificados no Cristo crucificado. Romanos 3, 24, 26 está dizendo isso. Tendo Deus tolerado os pecados anteriormente cometidos, ele propôs que no sangue do seu Filho, ele se tornaria justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Preste atenção nesse texto, porque esse texto diz assim: qual é a primazia de Deus? Mostrar ao mundo que ele é justo, depois ele salva. A ênfase da cruz, do evangelho da cruz, do Cristo crucificado, mora aqui. Porque a razão para Deus dizer assim, para eu levar pecadores para o céu, eu não posso me tornar um Deus injusto. E eu vou mostrar ao mundo que eu sou justo quando eu coloco pecadores no meu céu. E como eu faço isso? Eu vou propor no sangue do meu Filho, como foi lido aqui em Êxodo, na tampa do propiciatório. Ele levou o seu Filho amado e o crucificou. E ele foi morto. E ele te substituiu e me substituiu na cruz para pagar cada um dos nossos pecados. Vejam que há aqui um terceiro ponto que fala do ato de justiça de Deus. Um ato de justiça santo e justificador. Por amor a nós, Deus propôs esse Cristo. Cristo, por sua afeição à honra do Pai e nosso bem-estar, aceitou empreender por nós, entre nós e Deus, entre nós e a ira divina. Um ato de justiça santo e justificador. Por amor a nós, então, ele propôs, e Cristo, por sua afeição à honra do Pai e nosso bem-estar, aceitou empreender por nós, entre nós e a ira divina. Deus, sendo governador e legislador e juiz, sua justiça exige punição devida pela nossa transgressão ou pela transgressão cometida por nós. Para ser justo e justificador e manifestar sua misericórdia, Deus coloca nossa iniquidade sobre Cristo. É assim que Deus nos ama, exercendo justiça, justificação, misericórdia no Cristo crucificado. Isaías 53 é muito claro nisso. Certamente ele levou sobre si a nossa transgressão. O castigo que era contra nós foi lançado sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus está dizendo assim: nenhuma outra proposta de evangelho, nenhuma outra mensagem fora do Cristo crucificado pode de fato exibir a justiça de Deus, a santidade de Deus e a retidão de Deus. E não há como convencer um pecador se ele não entender a razão pela qual Deus crucificou o seu Filho. Não há como mostrar um pecador o seu estado de miséria, o seu estado de transgressão, de iniquidade, se ele não for movido pela exibição da justiça, da glória de Deus no seu Filho crucificado. Nenhuma outra mensagem pode oferecer isso. Considere a pessoa que sofreu nesse plano perfeito.
E aí, em primeiro lugar, a gente vê em relação à dignidade dessa pessoa, o Filho de Deus. Filipenses 2, de 5 a 11, diz que esse Cristo, sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de homem, se tornou homem como nós e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas vejam bem, quem é esse? Quem é esse que desceu até nós? Quem é esse que se fez homem? Se você não consegue olhar para o Evangelho da cruz ou para a cruz de Cristo e entender o valor, a primazia disso, pergunte assim: quem foi que desceu dos céus e se fez homem? Quem é esse que se fez homem? E por que que ele desceu do céu? Por que que ele se fez homem? Imagine a Trindade planejando tudo isso lá na eternidade e olhando para a sua obra criada. Quem sabe a Trindade se perguntando: quem? Quem morrerá na terra para satisfazer a nossa justiça e a nossa santidade? Qual ser humano, qual obra criada, qual objeto criado por nós poderá de fato satisfazer a nossa justiça e a nossa santidade? E Deus, entendendo isso, propôs então: Deus, na pessoa do Filho, se tornará homem, e Ele mesmo irá à cruz, e Ele mesmo há de derramar sobre si a sua ira, a sua justiça contra o pecado, o seu pecado, o meu pecado. Enquanto a teologia da libertação, da cura, do livramento, da isenção de dor e de sofrimento está fazendo proposta para a humanidade de um mundo melhor aqui, de que você não tenha sofrimento, de que você tenha prosperidade, de que você tenha libertação, de que você seja curado de todas as enfermidades. O Evangelho da cruz está dizendo assim: não, ninguém na terra pode satisfazer a nossa justiça, ninguém na terra pode satisfazer a nossa santidade, e vocês pecaram contra nós, e o salário do pecado é a morte. Então o Pai, em demonstração de amor, sendo rico em misericórdia, Ele decide na pessoa do Filho se fazer homem e descer até nós, porque não havia ninguém para te substituir, não havia ninguém para me substituir, e nós morreríamos, seríamos lançados no inferno, condenados eternamente, mas Ele decidiu fazer isso por nós, através do seu Filho na cruz. E Ele desce, se faz homem, esvazia de si mesmo, assume a minha forma, a sua forma, e te substitui, e me substitui, e sofre sobre Ele toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus, por causa do nosso pecado. Esse Evangelho não pode simplesmente ser uma coisa raliada. Olha a dignidade da pessoa que foi levada à cruz, um homem santo, um homem justo, que nunca abriu a boca para pecar, que nunca cometeu pecado, foi levado juntamente com transgressores para a cruz. Você consegue entender quem é esse Deus que se fez homem? Você consegue imaginar como que um Deus glorioso, tão majestoso, tão sublime, se torna homem? Como que Ele se torna um de nós? Porque se nós não entendemos isso, nós não conhecemos a grandeza de Deus, do quanto é humilhante para Ele, do quanto é ultrajante para Ele se tornar um de nós, mesmo sem pecado. Isaías descreve isso claramente no capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 3. Quem creu na pregação, quem acreditou nesse Evangelho da cruz, porque olharam para Ele e não viram nele beleza alguma, olharam para Ele e disseram: Ele é feio, Ele não traz segurança, Ele não traz nenhuma mensagem boa para nós. E o texto de Isaías diz que Ele foi humilhado, rejeitado, desprezado. João vai dizer que Ele veio para os seus e os seus não o receberam. É esse Deus sublime, majestoso, que foi levado à cruz. Como que eu quero oferecer um outro evangelho que não seja do Cristo crucificado? E é isso que Paulo diz aqui em Coríntios. Eu decidi nada saber, a não ser esse Cristo crucificado. Não tenho outra mensagem. E eu considerei isso muito mais lucrativo, muito mais rentável. Isso é libertador. Isso é o poder de Deus que salva. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa quanto tempo você vem pecando.
E esse evangelho te regenera, faz você passar pelo novo nascimento, te torna nova criatura, te garante vida eterna. Se humilhou em sacrifício por nossa redenção, era maior que o céu e tornou-se pecado por nós. Eu não consigo imaginar, irmãos, eu não consigo entender a sublimidade de um Deus sendo homem numa cruz, humilhado e desprezado. É difícil entender isso. A vontade do seu sofrimento. Ele, sendo igual ao Pai, não poderia ser ordenado a empreender isto. Consentiu de bom grado e voluntariamente o realizou. Hebreus 12, como eu já citei, em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele preferiu a ignomínia, a vergonha, o ser humilhado, o ser ultrajado, por honra ao Pai. Pai, tu queres levar pecador para o céu, e eu me disponho a morrer por eles, e morrer no lugar deles. Eu me disponho a suportar a sua ira, a sua indignação contra o pecado deles, para que o Senhor possa salvá-lo. O desejo que a taça pudesse passar dele, quando ele está no Getsêmani, Pai, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Foi um movimento natural, evidenciando a verdade da sua humanidade, a sua unidade e a grandeza do seu sofrimento. Um Deus tão majestoso, tão glorioso, que se tornou homem, que se fez homem, suporta uma ira divina, uma indignação divina, uma santidade de justiça derramada sobre ele em um só momento, em um só ato. Às vezes a gente canta aí dizendo que eu não sei o preço que foi pago por mim, pelos meus pecados. É só você ler a Escritura. Estude Isaías 53 e você vai saber o preço dos seus pecados, dos meus pecados. A Bíblia é clara para nos ensinar isso. A grandeza de seu sofrimento. Sua morte tinha todos os ingredientes de amargura. Foi um castigo doloroso, porque a santidade de Deus não teria sido tão manifestada, ou manifesta em uma luz. Sabe como que a gente entende o que é a glória de Deus, o que é a santidade de Deus, o que é a justiça de Deus? Quando nós entendemos a grandeza do sofrimento de Cristo. A santidade de Deus é tão sublime, a justiça de Deus é tão sublime, que a gente precisa olhar para a cruz e entender assim: ninguém, absolutamente ninguém, além de Cristo, poderia ter morrido naquela cruz. Trocando isso em miúdos, ninguém além do próprio Deus encarnado poderia ter morrido naquela cruz para satisfazer essa santidade e essa justiça. Então nós temos que resgatar essa teologia da cruz. Nós temos que voltar para um evangelho que confronta o pecador, que mostra ao pecador o quanto esse Deus sofreu. Nós temos um evangelho, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí as pessoas vão dizendo que Deus amou todo ser humano e que Deus vai salvar todo ser humano. Mentira! A Escritura é clara: Jesus Cristo morreu pelos seus eleitos. Deus puniu Jesus Cristo por cada um dos seus eleitos. E isso precisa te incomodar, isso precisa impactar a sua vida, isso precisa transtornar a sua vida, isso precisa fazer com que você saia daqui perturbado para casa e comece a questionar a Deus. Deus, eu sou um eleito, Cristo de fato morreu por mim, o Senhor puniu a si mesmo por causa dos meus pecados, então me convença, me regenere, me dê nova vida, me dê um novo nascimento, promova o arrependimento, promova o abandono do pecado, porque eu quero confessar esse Cristo crucificado e eu não quero saber de mais nada a não ser esse Cristo. Nada mais do que um Cristo crucificado. Vergonhoso, uma ignomínia. Foi uma morte para escravos e malfeitores, mais desprezíveis e mais abomináveis. Foi contado entre os transgressores, levado como ovelha muda, que não abre a sua boca. Procure entender isso. Nós não estamos falando de ser humano, de um homem qualquer. Nós estamos falando de um Deus que abriu mão da sua glória e se fez homem, para ser pendurado num madeiro desprezível, maldito,
ao lado de pecadores, transgressores, malditos. Isaías diz que em momento algum ele abriu a boca. Isaías diz claramente que agradou Deus moê-lo, fazê-lo enfermar por causa dos nossos pecados. E eis a razão porque ele dá o grito na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Tamanha foi a dor, a vergonha, a humilhação, o ultraje que ele suportou na cruz por você e por mim. Paulo diz assim: esse evangelho do Cristo crucificado é o poder de Deus para a salvação. Como você oferece outra coisa para o pecador? Como que você tem outras propostas para os pecadores? Como que você quer falar de uma teologia, do conforto, uma teologia de autoajuda, uma teologia que te dá garantia de que você não vai sofrer nessa terra? Mentira! Jesus é claro em Mateus 10, ele diz assim: vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês morrerão, vocês serão levados à morte, seus pais matarão os filhos matarão os pais, a família criará contenda por causa do meu nome. E os seus inimigos são da sua própria casa. O mundo é uma via dolorosa para quem quer seguir Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Jesus nos ensinou isso em Mateus 5, bem-aventuranças. Bem-aventurado quando sois perseguidos e injuriados por minha causa. Mas esse Jesus sofreu a vergonha, a ignomínia, o ultraje na cruz. 1 Pedro 2, 22 a 24 diz que ele, levando o seu corpo no madeiro, ele levou sobre si toda transgressão, toda iniquidade, e o castigo que era contra nós foi colocado sobre ele. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando humilhado, desprezado, ele entregava ao Pai e confiava tranquilamente no Pai, por causa dessa obra, por causa dessa redenção. Esse sofrimento foi feito por cruéis e afiados, persistentes, não repentinos. Desde o flagelo de Pilatos até a sua morte, foram 6 horas, tudo isso com muita tortura. Desde o seu nascimento, desde o dia que Jesus nasceu, ele foi atribulado. Lembra como que ele chega lá no Getsêmani? Marcos capítulo 14, ele vai dizer assim: eu estou apavorado, minha alma está triste, eu estou à beira da morte, e eu estou suando como gotas de sangue. Pai, se for possível, passa de mim esta hora, contudo seja feita a tua vontade. Esse é o teu propósito, esse é o teu plano perfeito. Mas ele diz, ele declara: a minha alma está à beira da morte, porque a cruz me é chegada, e eu sei o tamanho da ira da justiça que será derramada sobre mim. Amaldiçoados, toda a punição está contida, ele foi feito maldição por nós. Gálatas 3:3. Jesus se tornou um maldito no seu lugar e no meu lugar. Vê se você consegue entender isso. Deus, um único Deus, subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Houve um momento em que esse Deus, enquanto Pai, vira as costas para o Deus Filho. Porque ele foi feito maldição em seu lugar e meu lugar, e Deus não poderia olhar para ele. Você consegue entender o que é isso? Esse é o evangelho da cruz. Esse é o evangelho do Cristo crucificado. O Deus que foi humilhado, ultrajado, desprezado na cruz, tão somente por sua causa e por minha causa. Considere os frutos desta morte. Apaziguar a ira de Deus por nós. Como Deus misericordioso, Ele teve compaixão, Ele teve pena de nós. Efésios 2:4. Mas sendo Ele rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida. Um Deus santo e justo deve se vingar pela ofensa contra Ele. Sua justiça exigiu satisfação, por isso Ele apresentou Cristo como nossa propiciação. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Mas Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente os nossos, mas do mundo inteiro.
Ele é a provisão de Deus. Ele é o que Deus, de fato, determinou que seria a satisfação da sua justiça, para satisfazer a sua santidade. Observem, e diz assim, olha, Ele pode agora perdoar os pecados e legalmente justificar pecadores com a glória da sua justiça e graça. Lembra que nós citamos Romanos 3:24, tendo Deus tolerado os pecados anteriormente cometidos, Ele propôs que no sangue de Jesus Ele se tornaria justo e justificador. Agora, quando nós olhamos para a teologia da cruz, para o evangelho da cruz, para a cruz, ali o Cristo crucificado, é como se Deus estivesse dizendo em alto e bom som, eu posso te levar para o meu céu, eu posso te declarar justo agora. Você vai adentrar o meu céu, porque eu pude satisfazer a minha justiça e a minha santidade no meu Filho crucificado. É nele que eu te justifico, é nele que eu te dou vida eterna, é nele que eu te declaro justo, é por meio dele e através dele que eu te levo para o céu. Eu posso. É só você abrir Romanos capítulo 5. Paulo diz isso claramente, em Romanos 5, a partir do versículo 8. Ele vai dizer para nós assim, ó, deixa eu ler esse texto porque ele é precioso para nós. Romanos 5, a partir do versículo 8, ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ele está dizendo assim, não é para amanhã, não é para depois da manhã. Se você entender o evangelho da cruz, se você entender o que Deus fez por você na cruz, Ele está dizendo, você recebe a reconciliação agora em Cristo Jesus. E eu te declaro justo, salvo para toda uma vida eterna. Portanto, o Cristo crucificado merece ser conhecido e estudado por cada um de nós. E por fim, irmãos, cumprir as exigências de sua santa lei. Cristo crucificado satisfazendo a justiça de Deus. Sendo feito maldição por nós, Ele nos resgatou da maldição da lei, isto é, da sentença do legislador, e agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. E todo aquele maldito ou a maldita dívida que nós tínhamos para com Deus. Quando Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 2, de 14 a 15, ele vai dizer, e Ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós, colocando os principados e potestades em desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. Nosso Salvador morreu pelo poder e a força da lei moral. Ele recebeu a execução completa de sua sentença sobre Ele mesmo na cruz, como substituto em nosso lugar. Observem isso. Ele recebeu uma sentença completa dele mesmo, sobre Ele, na cruz. Ele estava satisfazendo a si mesmo, a sua própria justiça, a sua própria santidade, punindo a si mesmo, matando a si mesmo, para poder dizer a você e a mim que Ele de fato nos ama e de que Ele nos justifica, que Ele nos declara justo, salvos, regenerados para toda uma vida eterna, tão somente pelo Cristo crucificado. A sublimidade desse Cristo crucificado. Rogamos a Deus, irmãos. Espero que isso seja apenas uma introdução de tudo aquilo que o reverendo Renato trabalhará nesses dias. Amanhã à noite, sexta à noite e sábado à noite. Nós estamos na expectativa aí com esses temas dele, os temas, dizendo, olha,
a grandeza da misericórdia de Deus para com a humanidade, a sabedoria de Deus que salva homens de seus pecados pela loucura da cruz, a suficiente mensagem de uma igreja cativante. Será que a mensagem do Cristo crucificado ela é suficiente? Ou nós precisamos de algo mais? E se Deus permitir, no domingo, na escola dominical pela manhã, nós vamos falar do poder da cruz na exposição das Escrituras. Como que Deus opera enquanto nós pregamos? Pregamos um Cristo crucificado, o Evangelho da cruz. Nada mais do que isso. Nós não temos proposta de um mundo melhor para você nesta vida. Nós temos uma proposta de um mundo melhor no porvir, com novos céus e a nova terra em Cristo Jesus. Nós vamos orar encerrando, então, convido a igreja a se colocar de pé. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa aqui presente. Muito obrigado, Deus, o Senhor nos fazer compreender o Evangelho da cruz. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça, o Teu favor. Permita, ó Pai, que o Teu Espírito esteja impactando o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. E assim, ó Pai, o Senhor seja glorificado, exaltado. Rogamos ao Senhor que abençoe cada vida aqui presente. Esteja, Deus, abençoando a vida do reverendo Renato Vargas, abençoando a sua viagem, a sua chegada, a sua estadia, usando ele, ó Pai, como instrumento de graça na exposição da Tua palavra. Permita, ó Pai, que o Teu nome seja honrado em todos esses dias, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.